início a mais uma escola bíblica dominical. Pastor Eduardo, o Senhor. Nós vamos falar do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus que criou os céus e a terra. Para engrandecer a Deus e exaltar o teu santo nome, o Senhor nos concedeu mais um dia, Senhor, às nossas vidas. E te pedimos que o Senhor continue sempre ao nos acrescentar, nos dar, ó Deus, as divinas providências que nós precisamos, para que em tudo, Deus, o teu nome continue sendo engrandecido e exaltado. Como na manhã desse dia, ó Deus, com a oportunidade que o Senhor nos dá, de estar na escola bíblica dominical. Que a tua graça, ó Deus, possa estar sobre a vida do teu servo, que ministrará para Deus, e ministrará, ó Deus, para nós conhecimentos, ministrará para nós, ó Deus, orientações basilares acerca, ó Deus, da nossa caminhada espiritual. Continua sempre, ó Deus, nos ajudando, nos instruindo acerca do que nós devemos fazer, para vivermos, ó Deus, nesse presente século, na tua presença, até o dia em que o Senhor arrebatar a tua igreja. Isso, Pai Santo e amado, é o que nós te pedimos, ó Deus, e te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós estaremos dando início à lição de número 2. Todos nós encontraram. Título da lição: O problema dos falsos mestres. Texto áureo. Como te roguei quando parti para a Macedônia, e ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinam como doutrina, primeira Timóteo 1:3. O texto bíblico se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 8 ao 11. Verso 8: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para justos, mas para os justos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas, Para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. conforme o Evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que lhe foi confiado. Amém? Presbítero David, orando ao Senhor. Nós apostamos na graça de cada dia mais e dentro da tua graça. Estamos estudando belas lições essas para a formação e o aperfeiçoamento da doutrina cristã nas nossas vidas. Ninguém melhor que o professor Paulo para estar nos auxiliando a entendermos mais a vontade do Senhor. Nós temos aqui um pedido claro do apóstolo Paulo para Timóteo, para que ele pudesse continuar em Éfeso, porque ele tinha que partir para a Macedônia para resolver questões também doutrinárias e pastorais. Vamos estar começando essa lição sabendo que as cartas de Paulo, essas epístolas pastorais, elas têm uma importância muito grande nas nossas vidas, e nós iremos ver que no título da lição deste domingo, que o problema dos falsos mestres, ela é uma lição tanto desatualizada quanto atualizada, porque desde os primórdios, né, da pregação da palavra do Senhor, da convivência com o homem e Deus, surgiram outros deuses, surgiram outras doutrinas, surgiram outras fábulas, surgiram várias coisas que pudessem enganar aqueles que procuram processar a fé verdadeira em Cristo Jesus. E quando nós chegamos na atualidade, nós nos deparamos com ênfases maiores dessas doutrinas falsas que tentam
ludibriar muitas das vezes aqueles que foram escolhidos, e a própria palavra já nos demonstra que nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados. Então vamos para a introdução e depois iremos discorrer melhor sobre isso. A história da igreja sempre foi marcada pela investida dos falsos mestres, que buscam deturpar a mensagem do Evangelho e ameaçar o progresso espiritual dos cristãos. Desde os primeiros séculos, muitos heresiarcas fizeram verdadeiras cruzadas contra as verdades centrais das Escrituras. Por isso, zelar pelo correto ensino bíblico é fundamental para a preservação da verdadeira fé cristã. Como vimos na lição anterior, 7 anos antes, Paulo já havia advertido aos anciãos de Éfeso de que lobos cruéis surgiriam para atacar o rebanho. Quando ele visita a cidade após a sua primeira prisão em Roma, constata que isso havia ocorrido e delega a Timóteo a tarefa de ficar em Éfeso para refutar os falsos ensinos e transmitir a correta doutrina. Logo na introdução nós conseguimos observar a importância de uma visão pastoral. Ovelhas que são conduzidas sem pastores, elas já estão perdidas só por estar sem pastores, mas dificilmente conseguirão chegar ao êxito que é passar dessa terra e morar no céu. Quando Paulo ele adverte a Timóteo, olha Timóteo, existem coisas que irão surgir na igreja de Éfeso. Eu já consigo observar que no meio da igreja de Éfeso existe algumas pessoas com ideologias diferentes dentro da igreja. No contexto atual, a problemática que Paulo ele nos traz, não o comentarista ou o escritor, porque o comentarista e o escritor só está pegando base daquilo que Paulo ou escreveu e passou para nós, que o Espírito Santo auxiliou para que pudesse redigir essas palavras sábias, para que nos dias ainda atuais pudesse servir de exemplo para nós. Quando nós vemos a visão pastoral, e isso vale muito para aqueles que já estão na carreira ministerial, uma vez que você aceitou o chamado de Cristo para exercer funções eclesiásticas e ministeriais dentro de uma igreja, é de real importância sua também buscar o conhecimento que existe na palavra do Senhor, porque nesse contexto atual, diante dessa problemática que temos, só temos que advertir algo, só temos que corrigir algo que está errado. E a igreja nesse contexto não era uma igreja igual nós nos reunimos hoje. Não era tão fácil assim propagar o evangelho, porque não havia redes sociais conforme tem hoje. Não tinha essa mordomia que nós possuímos nos dias atuais em ministrar ou exortar ou defender o evangelho que nós propagamos, porque nós vemos claramente o apóstolo Paulo aqui orientando a Timóteo que ele deveria ensinar, que ele deveria também exortar e que principalmente nessa lição defender o evangelho de Jesus Cristo, que é o mesmo evangelho que nós estamos, porque a defesa do evangelho ela afasta o lobo prominente, ela afasta os falsos mestres, mas você só pode defender alguma coisa se você tiver o escudo. Você só pode se defender de algo se você tiver uma espada afiada. E nesse contexto não é luta agora contra a carne e contra a sangue, é luta contra as hostes espirituais da maldade dentro dos lugares celestiais. É uma luta doutrinária, é uma luta ideológica. E nessa luta doutrinária e luta ideológica, aqueles que não têm uma formação eclesiástica, aquela ovelha que foi crescendo sem pastor, aquela ovelha que foi crescendo sem um ensinamento, sem um aconselhamento,
aquela ovelha que foi crescendo sem escola bíblica dominical, sem culto de doutrina, sem momentos íntimos com Deus para aprender da própria palavra do Senhor, elas se tornam reféns deste falso evangelho que é vivido entre nós, e que Paulo pegou uma cidade inteira onde estava e usou de exemplo, para que hoje nós pudéssemos mais uma vez colocar essa defesa em prática, porque lá atrás eles colocaram essa defesa em prática e deu certo. Por isso que a palavra do Senhor, ela é um manual de instrução para nós, porque vai nos mostrar o passado como foi, vai nos trazer a reflexão do nosso presente e vai também nos reportar o futuro, como devemos prosseguir em relação às determinadas coisas que acontecem dentro do meio evangélico. Por isso que nós temos aqui a importância da visão que Paulo já tinha. Quando nós lemos aqui no texto principal ali, nós vemos assim, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que ensinam outra doutrina. E lá na introdução, no segundo tópico, nós vemos como na lição anterior, 7 anos antes de Paulo, 7 anos atrás, Paulo já havia advertido aos anciões de Éfeso que existiam pessoas que iriam atacar o rebanho. Quando ele visita a cidade após sua primeira prisão em Roma, ele constata que de fato aquela preocupação que ele tinha, de fato já tinha se consumado, já tinha se concretizado. A importância de nós sermos apacentados por pastores que realmente são homens de Deus e servos do Senhor, é que eles conseguem ter uma visão futurística, visões essas que nós dificilmente iremos ter até chegarmos na estatura de varões perfeitos. Por mais que existem vários pastores do nosso meio, mas aquele que foi escolhido como anjo da igreja, aquele que foi escolhido como pastor principal, porque Timóteo também aqui era pastor, e a função de Paulo também, ele era um pastor, mas ele agora instrui para aquele que era mais novo, ele instrui aquele que estava começando a sua carreira ministerial, ele instrui que agora, Timóteo, você precisa de andar por esse caminho, porque surgirão durante esse caminho controvérsias acerca do ensinamento puro e da fé cristã, e você precisa de usar essas armas para combater. Quando nós temos a instrução de alguém para nos auxiliar como devemos andar em determinados caminhos, nós sentimos mais confiança naquilo que nos foi proporcionado ou nos foi delegado a fazer. Porque Timóteo, ele recebe uma ordem de Paulo, mas a ordem de Paulo é uma ordem diferente. Paulo, ele não dá uma ordem acerca de gerando medo. Paulo, ele não dá uma ordem constrangindo. Paulo, ele dá uma ordem assim: eu te roguei, Timóteo, eu preciso que você entenda essa minha ordem que eu estou te dando, para que você não pense que você só está fazendo algo porque alguém está te mandando, mas que você consiga compreender que o Espírito do Senhor precisa estar no teu coração para que você possa delegar com uma boa diligência, o comentarista diz, a função que Deus te proporcionou. Quando nós entendemos a nossa real função aqui nesse lugar, nós estaremos recebendo ordens direcionadas por Deus, e não fazendo as coisas tão somente por fazer, porque alguém está mandando, ou não tão somente cumprir alguns requisitos na igreja porque alguém está lhe pedindo ou lhe ordenando, mas sim de bel prazer e de bel vontade. E isso aconteceu com o jovem Timóteo aqui. Nós vemos claramente aqui, logo nessa introdução, que era necessário zelar pelo que era correto. E você só consegue zelar por algo que é correto se você conhecer essa verdade. Só que existe um grande problema na antiguidade, na atualidade, que é o povo que pereceu por falta de conhecimento. Uma vez que você não tem conhecimento sobre algo,
uma vez que você não tem a certeza, você jamais consegue defender aquilo. Você jamais consegue se colocar à frente e falar assim: olha, eu sei do que eu estou falando, porque eu tenho provas fundamentadas na palavra do Senhor. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou pregando, porque além disso tudo eu já vivi, além disso tudo eu já presenciei, além disso tudo eu tenho a certeza e sou testemunha viva de que Jesus realmente faz isso. Essa é a melhor arma que nós temos para nos defender dos ataques do inimigo. Porque quando vier um falso profeta no meio de nós, ele não vai vir com assuntos que não nos interessam. Ele vai começar por assuntos que nos interessam e vai corromper, conforme a palavra do Senhor nos orienta, e será como comichões nos ouvidos, como gangrena, coisas que aparentemente não têm uma importância grande para o lado negativo, mas que com o passar do tempo é igual aquela água que fica batendo, e uma hora ela faz um buraquinho aqui, e quando você vai ver, já deu uma infiltração, já deu lodo, já soltou cerâmica, já aconteceu tudo de ruim. Porque se não houver a edificação na palavra do Senhor, não existe outro fundamento que manterá a sua casa espiritual de pé. E isso Paulo demonstra com bastante propriedade acerca de Timóteo, porque ele confiou a Timóteo essa grande responsabilidade por uma das igrejas que Timóteo tinha. E a função pastoral e a função dos obreiros que existe dentro da obra do Senhor é que o pastor possa olhar para você e achar a confiança necessária para falar: olha, a partir deste momento eu estarei me ausentando dessa igreja, porque tem um propósito maior para cumprir lá na Macedônia, e você ficará aqui para que possa resolver esse problema. Porque na atualidade nós temos um problema, nós levamos ao pastor, e nesse contexto o pastor fala: tem um problema aqui, Timóteo, eu vou te deixar aqui, vou te instruir, e sei que você tem capacidade, habilidade de Deus para resolver isso, porque eu tenho que fazer coisas maiores. Eu não posso parar aqui agora, Timóteo, para resolver essas questões da igreja de Éfeso, porque eu preciso de fazer uma obra missionária lá na Macedônia, eu preciso de continuar no propósito principal que o Senhor me chamou, mas agora que você já é um bom discípulo, já é um pastor, eu te colocarei aqui para que você possa solucionar esse problema que está por vir. E nós ouvimos no nosso cotidiano que existem problemas que ainda virão sobre nós, que existem questões que nós ainda iremos enfrentar, que nós ainda não sofremos, não derramamos uma gota de sangue pelo Evangelho de Jesus Cristo, que nós ainda não fizemos o mínimo que deveríamos fazer pela obra do Senhor. Quando nós conseguimos olhar para a vida desse jovem chamado Timóteo e ver a grande responsabilidade que ele tinha. Nesse contexto atual, nessa cidade que eles viviam, não tinha, conforme eu já disse, templos construídos, porque demorou um pouco. Nós estamos falando aí cerca de 40 a 60 anos depois de Jesus. Então, depois de Jesus, a pregação era que Jesus salvava, que Jesus libertava, que um dia Jesus passou, curou um enfermo, Jesus passou, ressuscitou um morto, e ficava aquela mesma problemática que existe na vida, não daqueles que não conhecem a Jesus ainda, que nunca aceitaram a Jesus, mas daqueles que já aceitaram a Jesus e mantêm no seu coração coisas hereges e coisas, conforme já vimos recentemente, que levam à apostasia. Aquelas indagações que não faz muito sentido, aquelas ideologias que não são próprias, mas são ideologias de outras pessoas. Como assim, pastor? Não seja mais claro acerca disso. Quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que o ensinamento ele era passado de geração por geração. Então, primeiro seu pai aprendia, depois você aprendia, depois seu filho aprendia, depois seu neto aprendia, e assim ia sucessivamente. Então era muito mais fácil preservar algo que era puro. É muito mais fácil preservar aquela linha direta de informações de homens que tiveram a experiência real com Deus. Quando nós vemos Deus falando com os homens,
É assim, olha, lembra, eu fui o Deus de teu pai, eu fui o Deus do teu avô, eu fui o Deus de Abraão, eu fui o Deus de Isaac, eu fui o Deus de Jacó. Eu estou revelando a ti agora, mas antes eu já revelei a eles. E o que eu fiz na vida deles, eu também irei fazer na sua vida, porque eles são testemunhas vivas do milagre que aconteceu com eles. Hoje, nos últimos dias, a propagação do Evangelho, ela é deturpada, vamos usar dessa forma. Por mais que os meios sociais nos ajudem a divulgar o Evangelho do Senhor, da mesma forma, os meios sociais nos atrapalham de entender a genuína experiência com o Senhor. Porque quando você para olhar 10 minutos no Instagram, você vai ver uma pregação de alguém que não tem nada a ver com o que condiz a palavra do Senhor. Aí você para e absorve aquilo. Passa mais 20 minutos, uma hora, outro dia, outra semana, você ouve outra pregação de alguém, alguma fala, alguma coisa. Recentemente, eu ouvi aqui de um grande homem que foi líder de ideologias, que foi o Caio Fábio de Araújo, que ainda lá atrás, nos anos 70, ele concordava com coisas que hoje ele também concorda, sobre homossexualidade, sobre coisas assim. Ele falava assim no seu testemunho que antes dele se converter, ele já era conhecido pelos grandes. E antes dele se converter ao Evangelho, ele já tinha bens. Então ficou muito fácil dele propagar o Evangelho, porque ele já tinha mídia, ainda que não tinha toda essa mídia que temos hoje. Porque lá nos anos 70, vamos entender que nem celular havia direito. Nem sei se havia celular dessa forma. Aqueles telefones antigos havia. Mas, até para você ligar para alguém, pegar, discar lá e falar, está acontecendo uma pregação aqui dessa forma. Não havia essa diluição, ou propagação do Evangelho. Mas ele já concordava com preceitos sobre homossexualidade, até porque o filho dele já era homossexual. Depois disso tudo ele se converte ao Evangelho. E eu sempre ouvi falar, não, porque Caio Fábio de Araújo parece muito o Augusto Nicodemos hoje, um grande representante do protestantismo, um grande conhecedor da palavra de Deus, foi um grande homem, mas que um dia, não foi nesse dia que ele caiu. Até porque, não sei, pelo testemunho próprio dele, ele nunca esteve de pé. Porque não é você gerar milagres. E nós iremos ver isso daqui. Caio Fábio falou num podcast dele, ele sempre está nesses podcasts, e ele disse assim que ele sempre tratou o homossexualismo como uma aceitação que deve ser feita. A igreja precisa de aceitar as pessoas da forma que elas são, e se porventura elas quiserem uma transformação, que elas busquem. Mas fora isso, nós não temos o direito de entrar na vida pessoal de ninguém e transformar ninguém, porque nós pensamos ou deixamos de pensar. Então nós já vemos que ele traz uma ideologia de agradar a todos, porque ele tinha necessidade de agradar a todos. E existe uma frase bem clara acerca das heresias atuais e dos falsos mestres, que eu anotei, é que por baixo da lama da hipocrisia, por baixo da lama do falso ensinamento, por baixo da lama dos profetas do Pix, existe uma fonte de ouro. Quando a Igreja Católica ela é constituída para combater aquela formação de pessoas que acreditavam em Cristo, é exatamente para falar, calma aí, eles estão crescendo, nós não temos mais voz, porque eles falam que seguem um tal de Jesus, isso lá no ensino médio, e você sabe muito bem dessas histórias que envolvem a igreja, depois a Igreja Católica, depois a Indulgência, depois Lutero, mas desde Lutero nós conseguimos entender que ele recebe uma mensagem que o justo viverá pela fé, e ele começa a analisar, de fato, o que está sendo pregado e o que está sendo vivido não condiz. Então, eu preciso agora
de mudar a ideologia, e ele sofre para mudar a ideologia. Depois nós vemos aqui também essa mesma função de Timóteo. Então estarei lendo o primeiro tópico aqui, que já foi muito do que já foi falado. Cuidando da doutrina. Aí nós vamos entender o que é uma doutrina. Entendeu? Eu ouvi recentemente falar assim, vamos nos confraternizar conforme a doutrina da nossa igreja. Aí as pessoas falam, mas o que é uma doutrina? Por que eu tenho que me confraternizar com uma doutrina? Aí outros falam, vamos nos confraternizar conforme o uso e costume da nossa igreja. Então muitas pessoas têm dúvida do que é a doutrina da igreja, do que é o uso e costume da igreja, ainda que uma coisa possa estar inserida na outra. Mas a doutrina em si é o conjunto de preceitos fundamentais que compõem o sistema religioso, filosófico, político, social e econômico. No campo das religiões, cada um tem a sua doutrina, os dogmas ou conjuntos de crença. O cristianismo tem suas doutrinas fundamentadas na Bíblia Sagrada, nossa única regra infalível de fé e prática. O Novo Testamento usa dois termos gregos para doutrina, o didache e o didascalia, ambos com os dois sentidos, o ato de ensinar e o conteúdo do ensino. A boa doutrina ou a sã doutrina é o ensino correto, aí abre aspas, ortodoxo, fecha aspas, de acordo com a escritura, com as escrituras, fruto de uma exegese que considera o que realmente está no texto, seguindo o método histórico e gramatical. Nós temos uma doutrina e nós só vamos conseguir extrair a doutrina de fato quando nós analisarmos e examinarmos a palavra do Senhor. Nós só conseguiríamos defender a nossa classe, vamos colocar assim, a nossa classe, se nós tivermos bases doutrinárias. E a base doutrinária, ela advém do pleno conhecimento puro e com fé da palavra do Senhor. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Ou seja, eu não consegui entender esse texto, então eu preciso do auxílio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo instruiu homens a escrever, ele também vai me instruir para que eu possa ter o entendimento necessário do que é essa fé, do que é essa palavra. A doutrina, ela serve para que você possa estudar, sugá-la o máximo possível, para que lá na frente você não venha tropeçar. E mesmo se você tropeçar, através do ensinamento doutrinário, da palavra do Senhor, você vai ver, bom, eu sei que está escrito na Bíblia, que o homem ele pode tropeçar, que o homem ele pode até pecar, mas eu sei também que Jesus Cristo ele pode perdoar os meus pecados, que Jesus Cristo ele pode me salvar, que Jesus Cristo pode me transformar, conforme já temos ouvido nesses últimos dias, que Jesus ele tem o poder de me libertar. Enquanto você não conhecer a verdade, você não será liberto. Mas conhecer a verdade não é conhecer a verdade que um está falando, que o outro está falando tão somente. É você pegar a sua vida e colocar a palavra de Deus dentro dela e se encaixar dentro da doutrina bíblica que você escolheu servir, mediante a sua procissão de fé que você teve, quando você conseguiu compreender que Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida, de que você era pecador e precisou de um reconciliamento com o Senhor, porque antes todos estavam condenados, para que você pudesse crescer espiritualmente, e agora que você escolheu essa doutrina para viver, esse modo de viver, escolheu ser protestante, escolheu estar na Assembleia de Deus, escolheu estar nesse ministério, você precisa de continuar buscando dentro da palavra do Senhor instruções para a sua vida, porque essas instruções te farão mais do que vencedor. Porque é muito difícil você querer fazer uma prova se você não tem conhecimento do conteúdo. Se for de múltipla escolha, você pode até escutar. Tem 5 maiores. Se for uma interpretação de texto,
E se tiver 4 questões, 5 questões, muito difícil você vai conseguir, com muita dificuldade você vai conseguir responder, mesmo tendo um texto ali, porque a interpretação ela é gerada pelo Espírito Santo. Porque existem grandes homens e mulheres, estudiólogos, historiadores, que leem a palavra do Senhor, mas a letra em si ela é morta, mas o Espírito vivifica. E nós vemos aqui, ó, o Novo Testamento usa 2 termos, já falamos, e o ensino correto da Escritura Sagrada. Busca, portanto, a intenção do autor sagrado que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Não se orienta por pensamentos, sentimentos ou desejo do leitor que como destinatário do texto. Ou seja, a palavra do Senhor ela não é interpretada pelo meu emocional. Porque tem pregadores que trabalham com emocional, mas eles não interpretam de forma emocional, eles interpretam a palavra divina, uma palavra pura, uma palavra, vamos colocar assim, uma palavra peneirada. Eles buscam uma interpretação, porque quando você busca uma interpretação para si próprio é uma coisa, quando você busca uma interpretação para si, e você tem que passar para o outro, aí você tem que passar na peneira. Porque muitas das vezes você tem um entendimento e você se expressar esse entendimento de qualquer forma, você pode estar introduzindo uma heresia pelo seu achismo. Você pode estar introduzindo uma falsa doutrina ou corrompendo uma doutrina até mesmo sem a intenção de propagá-la. Por isso que na nossa igreja nós temos uma correção bem clara acerca disso, para aqueles que são ensinadores da palavra do Senhor. Constantemente o pastor chama um e chama outro e fala: aonde você aprendeu isso? Não, porque eu pesquisei. Cuidado com as fontes que você pesquisa. Muito no início da nossa fé, né, ou do nosso ministério de pregar a palavra do Senhor, nós ouvimos isso. Porque é necessário nós termos esse cuidado, porque muitas das vezes nós queremos andar de uma certa forma e também queremos trazer o ensino por uma certa forma que nós andamos, para que não venhamos talvez nos constrangir, ou falarem assim: pois é, ele está falando, mas ele não vive, então eu prefiro falar o que eu estou vivendo, que não é conforme com a Bíblia, ou posso também me eximir de falar a sã doutrina, para que também não haja discussões acerca de eu vivo ou não vivo aquilo que falo. Então, quando nós entendemos a palavra do Senhor dessa forma, nós conseguimos ir nos polindo e nos poldando para que venhamos ter um crescimento saudável. E não é conforme eu penso. Não, eu acho que a palavra do Senhor não está dessa forma. Eu vi um bispo falando recentemente, e interessante que todas essas pessoas que vão para a mídia social, elas se beneficiaram da propagação da palavra do Senhor para adquirir recursos próprios. Não vai nenhum pé rapado dar entrevista ali no podcast. Não vai nenhum cara que não tenha um conhecimento midiático, vamos falar assim ali. Sempre vai alguém que fez a sua história, que adquiriu os seus recursos, que se tornou milionário acerca da palavra do Senhor. Ou Marcos Feliciano não foi dessa forma? Tudo bem que hoje ele segue essa linha, e na verdade ele sempre seguiu. Mas quando você olha os espíritas, eles se tornam espíritas, muitas das vezes mais pelo valor. Cláudio Duarte. Quem era Cláudio Duarte se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse as pregações dele? Quem eram outras pessoas assim? Vamos pegar aqui, quem da nossa igreja tem 30 anos aí de civilização? Quem que da nossa igreja se destacou nesse mundo midiático aí? Porque é muito difícil. Agora, quando você pega alguém, por exemplo, quem era o Silas Malafaia antes de ser pastor, Silas Malafaia? Acho que os irmãos estão conseguindo compreender o que eu estou falando. Porque a palavra do Senhor, ela tem o poder de te jogar lá em cima entre os maiorais, conforme fez com Paulo. E o problema dos falsos mestres é quando chegam lá em cima. Tem essa menina que prega vitória aí. Se não fosse essas pregações fajutas dela, de certa forma, na minha análise pessoal, que não são pregações que são doutrinárias, que não entram no intrínseco da palavra do Senhor, não entra no intrínseco se converta do teu pecado, mas fica naquela superfície ali,
se tem uma porta, tem uma chave, se tem essa chave eu vou abrir a porta, se você abrir a porta é porque Deus quer te dar a chave da vitória para a porta abrir. Então assim, essas coisas superficiais que levaram ela na mídia, e ela já falou que ela não vai mudar a forma dela ministrar a palavra do Senhor, porque as pessoas não dão ouvido a quem pega o Silas Malafaia, por exemplo, e fica batendo na sua ferida. E ela falou, não, eu prefiro assim porque a aceitação do público é melhor. Se eu não tiver views, se eu não tiver curtida, se eu não tiver compartilhamento, eu não consigo receber o meu monetário pelo YouTube, ou o meu monetário pelo TikTok, ou o meu monetário por outra rede social, pelo Instagram. Então nós conseguimos entender que a Igreja Católica começou assim, e os falsos mestres continuam levando pela mesma forma. Tem Jesus? Tem. Tem palavra? Tem. Eu sigo? Talvez. Mas o que importa são os benefícios financeiros que a palavra do Senhor vai me gerar. Porque não se iluda quando você consegue pegar um rebanho de pessoas e falar assim, olha, existe um líder maioral, e esse líder maioral sou eu. Você muitas das vezes pode tropeçar nos seus passos. Você pode dar um passo maior do que o outro. Porque quando eu vi uma igreja recentemente que foi aberta ali, quando começou a dar aquele monte de tiro ali em Vila Velha ali. Eu esqueci o nome daquele lugar ali. Recentemente começou a matar muita gente ali. Muita gente. E aí um cara falou assim, bom, eu vou abrir uma igreja. E abriu uma igreja, irmãos, assim, era um negocinho assim. E começou com aqueles atos proféticos, né? Vem cá, porque Deus tem algo contigo. Uma vez ele pegou um menino e falou assim, o menino era do mundo das drogas, ele já era traficante, ele já era envolvido. Qual que é a probabilidade de uma pessoa que está envolvida com o mundo das drogas, que está envolvida na criminalidade de morrer? É muito grande. Então ele fez o quê? Olha, vou ministrar sobre, eles falam, vou ministrar sobre a tua vida. Tem um laço aberto para ti, tem uma cova aberta para ti. Se você não aceitar Jesus, não mudar o seu modo de viver, você vai morrer. Irmão, isso é quase certo que vai acontecer. Se você está num lugar de intenso confronto com o tráfico de droga, se você está ali, ou você dá tiro na polícia, ou você dá tiro no rival, ou você toma tiro dos amigos, que agora teus amigos atiram nos outros amigos aí, sem querer, mas atira. Você tem um risco iminente de morrer. É muito claro que esse caminho é o caminho de morte, é o caminho de prisão, de cadeia. E aconteceu que esse menino veio morrer, né? 2 semanas depois, ou 1 semana depois. Em relação a isso daí, as pessoas, nossa, ele é um grande profeta no meio de nós. A igreja do cara, em 1 semana, ele começou, eu mostrava sempre pro Brian, eu falava assim, ei Brian, ele está pedindo os irmãos aí, ó, R$500 para comprar areia, para comprar, porque eles começaram a construir um templo. E ele subia no monte com os dinheiros arrecadados, ali no monte, não sei, da caixa d'água, no Mochuara, não sei, e começava a orar por aqueles ali, e profetizava lá em cima. Mas irmão, começou dessa forma, porque o Edir Macedo começou assim, o Valdomiro começou assim, e o cara começou assim, e deu certo, irmãos. O cara andava com um palio velho, o cara deu uma Land Rover de 1 ano. Porque não se iluda, quando você consegue atrair pessoas e introduzir os seus ensinos falsos nas pessoas, e as pessoas comeram a sua comida, acabou. Então, existe uma grande em pessoas, e a maioria delas não gostam de mudança. Como assim? Vou dar um exemplo claro. Se eu corto o cabelo com o irmão Luiz, eu tenho uma dificuldade muito grande de procurar outro barbeiro. Pode ter barbeiro do lado da minha casa, pode ter um barbeiro amigo meu, mas eu lembro que eu comecei a cortar cabelo com o Luiz em Castelo Branco. Eu saía daqui, ia para Castelo Branco cortar o cabelo, e até hoje eu corto cabelo com o Luiz. Se ele morrer um dia, né, está perto da sua vida, da sua morte. Se ele morrer um dia, eu tenho que gerar uma mudança na minha rotina e procurar alguém que eu vá me adequar. Então as pessoas não gostam de mudança. Quem quer mudar é porque já mudou o entendimento. É muito difícil, irmãos, hoje um pastor, fala assim, ó, a partir de agora eu vou mudar, eu vou para Maranata. Porque é difícil, não é tão assim. Não é assim, não, é uma decisão fácil, eu vou pegar. Não é dessa forma.
Então a mudança gera, e essas pessoas que foram abraçadas, irmão, é cesta básica para todo mundo da igreja toda semana, porque a igreja gera fundos e fundos e fundos, mas o que está por trás disso daí é um falso ensinamento. E isso não foi diferente do que aconteceu aqui. E o maior problema que nós temos na atualidade é que isso nasce como uma semente, como uma erva daninha, vamos colocar assim, está dentro da igreja, porque tem que estar, porque as hostes espirituais da maldade estão nos lugares celestiais, não está lá fora, está aqui dentro. E não se iluda, no meio de 10 vai ter um que tem um pensamento diferente, e esse um vai ficar assim: eu não concordo com isso, eu não concordo com o que o pastor diz. E você sabe que existem pessoas no nosso meio que é assim: eu não concordo com o que o pastor Eduardo falou, não, eu não vejo dessa forma. Quem está falando é quem? É o diácono Breno que está falando? Quem é ele para falar isso daí? Eu não concordo nem com ele, quanto mais com o que ele fala. Ah, Covid, eu não concordo com o Covid. Não, eu não acho que tem que vacinar, eu acho que tem que vacinar. Eu concordo com o homossexualismo, eu não concordo com o homossexualismo. Então essas coisas dentro da igreja deve ter um cuidado muito grande por aqueles que são ministradores da palavra do Senhor, para o auxílio do rebanho. Timóteo não teve aquela postura de ficar assim: não, eu não vou entrar nesse assunto porque o pastor da igreja não sou eu, é Paulo. Vou mandar um pombo correr lá para Macedônia. Quando esse pombo chegar, se chegar vivo, dá a passar para os irmãos o que deve ser feito. O que deve ser feito. Se eu propago a palavra do Senhor, eu tenho que defender. Eu vou defender aonde? No meio do pegar o microfone? Não, eu vou defender no meu local de trabalho. Eu vou defender dentro do meu lar, porque não se iluda, dentro do nosso lar, vai ter a esposa que não é nada e vai falar para você que é vamos colocar os obreiros. Ah, mas você é diácono. Ah, mas eu não sou nada, mas eu não concordo. Não, o diácono tem por responsabilidade de ter o conhecimento da palavra do Senhor. Todos os irmãos, todos. Nós não podemos nos excusar de conhecer a palavra de Deus. Mas, na postura de Timóteo, você imagina só Timóteo, se Timóteo tem uma esposa ali, ou depois eu vou mudar o contexto, né? Ou se era uma mulher e tem um marido ali. Mas presta atenção, quem recebeu a chamada? Foi Timóteo. Quem recebeu as instruções? Foi Timóteo. Quem foi chamado, escolhido e santificado para esse ato aqui? Foi Timóteo. Supondo que Timóteo ali tem a esposa, aí Timóteo fala assim: olha, Paulo me diz que eu tenho que exortar, Paulo diz que eu tenho que corrigir, Paulo diz que eu tenho que ensinar também, que eu tenho que ademoestar, que eu tenho que fazer uma punição severa em alguém, que eu tenho que disciplinar alguém, que eu tenho que falar assim: ó, Alexandre e Emineu, vocês não são Satanás, vocês são o diabo dentro da igreja. Aí a pessoa fala: não precisa de ser dessa forma. Esse evangelho que agride não traz mudança sim. Os falsos mestres, e aí você vai ver o que? Não, porque a bispa fulano de tal mudou minha forma de ser, e agora eu sou um homem diferente, então eu vou tratar com a minha igreja de uma forma diferente. Não, o chamado é seu. Sua esposa pode ser até pastora, mas se você é o principal, você é a cabeça. A esposa pode ser até pastora principal, se o marido for um pastor auxiliar, ela é a cabeça a cabeça que eu falo de conduzir o rebanho conforme a chamada que ela tem, para que não haja misturas, porque não se iluda, irmão, não é porque eu entendo a palavra de uma forma que a minha esposa vai entender da mesma forma, não é porque o pastor fala de uma forma que eu vou entender daquela forma, porque se todos nós entendêssemos da mesma forma, não existiria aquela palavra de que foram alimentados com o mesmo alimento, beber do mesmo leite materno, mas uns estão solidificados e os outros estão como neném ainda na fé. Não se iluda, irmãos, não é tempo de fé. Tempo de fé que eu falo não é tempo dentro de uma igreja que vai demonstrar que você conhece essa doutrina ou não. Além do seu comportamento, é a sua instrução, porque não sei os demais professores, eu aprendo muito mais ensinando. Porque quando você vai ensinar, obrigatoriamente você tem que buscar subsídios bíblicos. Você tem que buscar dentro de si as informações que você já recebeu
você preparar suas informações para você entregar para os ouvintes, para a noiva do Cordeiro, conforme nós ouvimos. Por isso que na nossa igreja nós temos uma cobrança severa acerca do ensinamento da palavra do Senhor. A nossa igreja tem um nível tão grande. Eu estava conversando com o diácono Enderson, que hoje nem aqui mora lá na Bahia, voltou lá para a casa dele, junto com a irmã, com a esposa dele, quem? Cida, porque ela é uma mulher de fé, ela é uma mulher que tem um conhecimento, e ela voltou para a igreja que ela foi chamada lá, que ela serve desde quando ela era criança. E eu conversando com ele falou assim: olha, pastor Tyler, tem um negócio. Essa semana eu conversei com ele, chorou até ali, nós sentimos até a presença de Deus ali, pela forma dele falar. Ele falou assim: olha, você me conheceu de diversas fases da minha vida, você sabe dos problemas que eu passei, você sabe dos traumas que eu passei, você sabe da depressão que eu vivi, você me evangelizou, você fez isso, aquilo, outro. E eu vou te falar uma coisa: durante todas essas igrejas que eu andei por aí, a única igreja que me deu base para mim não desistir de tudo foi a igreja que eu aceitei Jesus aqui, né? Que ele de fato se firmou aqui, porque antes ele vir para cá ele era de outras igrejas. O ensinamento do pastor Delci bate no meu coração até hoje. E aonde eu estou, eu achei muita semelhança com o que ele ensinava. Parece que a primeira igreja presbiteriana, tem mais de sei lá quantos anos que tem lá. Ele falou: tem uma diferença doutrinária, tem uma diferença de uso e costume, tem uma diferença da forma que você anda. Por exemplo, não preciso de andar de calça, porque o uso e costume não é esse. Não preciso de ter a barba feita, porque o uso e costume lá não é esse. Mas a palavra que é sedimentada lá, ela transformou o meu interior. Ele passou: tá, eu estou te tratando aqui, eu estou tratando da palavra que o próprio Jesus disse sobre aqueles que estavam sentados sobre as cadeiras lá em cima, escribas e fariseus, que falavam, mas não viviam. Hoje você pode olhar para a minha aparência externa, mas você sabe que o que eu estou falando com você é que eu tive uma transformação interna pela palavra do Senhor. Eu demorei anos para conseguir ter um entendimento doutrinário. E hoje eu entendo a necessidade que eu tive de ouvir as palavras lá atrás. E não tem nenhuma outra igreja que eu já participei que tenha um ensinamento tão sólido conforme a nossa igreja. Ele ainda trata dessa forma. Então eu sou grato a Deus, primeiro, por ter conhecido a Cida, porque quando eu apresentei ela para o nosso pastor, o pastor olhou, orou por nós e aconselhou que eu de fato fizesse isso, porque também se não fosse aquele conselho dele lá, eu não sei o que seria de mim hoje, porque ela foi a minha âncora. Mas hoje eu consigo me encontrar dentro de mim, hoje eu consigo entender o que é a palavra do Senhor. Eu sou profeta, tenho dons espirituais, sou obreiro da casa do Senhor, mas em todo esse momento eu não conseguia digerir a palavra de Deus. Eu sentia a presença, eu chorava, eu profetizava, eu cultuava, eu tocava, eu participava de tudo, mas eu não conseguia compreender. Quando eu consegui entender, aí eu lembrei bem que o pastor Delci falava isso. Nossa, quanto tempo eu passei, nossa, quanto coisa eu fiz de errado e eu achava que não era assim. Mostrando, irmãos, abrindo um aspas aqui, dentro da nossa doutrina e da nossa forma de ser, não é a calça que vai te levar para o céu, não é a barba feita ou não feita que vai te levar para o céu, mas nós escolhemos uma doutrina, então nós temos que obedecer à doutrina que nós estamos, mas não quer dizer que outras pessoas não irão para o céu, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e a salvação também é dessa forma, é ser santificado. Então nós temos que entender, quando a palavra do Senhor ela entra no nosso coração, ela traz mudança. E é justamente isso que Timóteo ele vem fazendo aqui. Nós vamos dar prosseguimento, o lugar da experiência espiritual. E é justamente isso que foi o nosso diálogo. Por quê? Vamos aqui, nós pentecostais, não quer dizer que todos são pentecostais, nós somos.
outras igrejas não são. Mas nem por isso eles vão deixar de ir para o céu. Eles vão ter que entender isso. Porque se eu falar assim, não, mas na Maranata o irmão nunca foi profeta. Não quer dizer nada isso. Entenda dessa forma. Valorizamos a experiência espiritual. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Sagradas Escrituras, na medida que experimentamos o mesmo. Deixa eu refazer essa leitura. Ela nos auxilia na compreensão do que está registrado nas Escrituras, à medida que experimentamos o mesmo que viveram os personagens do texto sagrado. Vamos lá, vamos explicar isso daqui. É muito fácil falar do batismo com o Espírito Santo se eu sou batizado com o Espírito Santo. Foi ministrado aqui recentemente por um jovem inteligente pra caramba, acerca de receber ou não o Espírito Santo. Os discípulos receberam o Espírito Santo, mas eles não falaram em línguas ali. O momento de falar em línguas estranhas foi em outro contexto, em Atos dos Apóstolos. Porque Jesus ele não apareceu em Atos dos Apóstolos com a iminência do Espírito Santo. Ele apareceu após a sua ressurreição, ele assoprou na narina deles. E eles receberam o Espírito Santo. Porque ficou um entendimento assim. Quer dizer então que se a pessoa não falar em línguas, ela não está apta para fazer a obra do Senhor. Não, todo mundo está apto para fazer a obra do Senhor. O requisito foi: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e nos confins da terra. Não é não, agora vocês vão receber o batismo do Espírito Santo, só depois que vocês receberem, depois que vocês falarem línguas, aí sim vocês vão serem pregadores. Não, você pode pregar, você pode falar, você pode sentir a presença de Deus. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, quem está aqui, que não sentir a presença de Deus? Porque a presença de Deus, ela é sentida, meu irmão, dentro da alma. A palavra, ela entra, ela penetra. Antes de falar em língua estranha, eu chorei muito na igreja, porque eu senti a presença do Senhor, e eu só fui levado a buscar o batismo com o Espírito Santo, porque eu senti a presença do Senhor. Então, não pode pegar e ser tão reto assim, e falar, não, se você não falou em língua estranha, você nunca sentiu a presença de Deus. Não, meu irmão, a presença de Deus, ela vem sim. A presença de Deus, ela te comove tão grande que você toma às vezes a ação de aceitar a Cristo pela presença de Deus que você sentiu, pela palavra poderosa, não palavras de pleno conhecimento, ou de persuasão, mas pelo poder demonstrado por ela. Que poder é esse? O poder do Senhor, o poder da palavra, o poder que transforma, o poder que restaura. A palavra tem um poder tão grande nas nossas vidas, e muitas das vezes não é somente pelo falar em línguas, mas aí quando nós pegamos, atribuímos o que nós ensinamos com as experiências que nós temos, aí gera efeito. Aí você vai falar assim, pois é, mas aquele irmão só vem contar testemunho, né? Mas está errado, porque o testemunho é a prova viva de que você evidenciou algo de sobrenatural da parte de Deus na sua vida. Seja o mínimo testemunho, ou o que for maior no nosso pensamento. Mas quando vemos assim, olha irmãos, um dia aconteceu assim, algumas pessoas, lá vem ele querer se amostrar, lá vem o pastor querer achar que só ele que fez isso. Eu também fiz, mas você fez. Então você tem a oportunidade dada por Deus de ser testemunha, testemunhar aquilo que o Evangelho fez na sua vida, testemunhar a transformação que você causou na vida dos outros, testemunhar as coisas que foram evidentes, que você tinha dúvida e hoje você tem certeza na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus projetos. Então quando você pega a Bíblia, a doutrina, e você mistura ali com a sua experiência, você vai ser testemunha. Aí nós temos aqui, o segundo tópico já. Não interpretando a Bíblia segundo as nossas experiências, mas a submetendo-nos ao escrutínio das Escrituras, ou seja, nos exímios, no mínimo detalhe da Escritura, validando-as ou não conforme a autoridade da palavra de Deus. Vou passar para outra doutrina, terceiro subtópico. Não sabemos ao certo que doutrina estranha estava sendo ensinada em Éfeso.
o segredo para a preservação da boa doutrina é refutar qualquer ensino que lhe seja contrário. Em Éfeso não, mas o comentarista ele deixa aqui na revista, quando Paulo estava indo para Macedônia ali, ou até mesmo depois lá em Éfeso, começou o gnosticismo. Lá na lição dos professores, tem um subsídio lá, na última página, página 18, 16, começa aqui, ó. A filosofia começou a adentrar dentro da administração da palavra de Deus, e eles começaram agora a mudar o comportamento deles, e eles começaram agora a trazer dentro da igreja aqueles que são sobressaídos assim. Eu lembro muito da nossa igreja, tinha um diácono, que hoje ele é diácono, mas quando ele chegou assim, aqui pertinho de mim, eu digo, não, mas a Bíblia não fala bem assim. Não, mas a filosofia, eu pensava assim, caramba, o cara está me contando essa história que para ele é novidade agora, mas eu já ouvi isso, ó. E eu falava assim, cuidado que o seu comportamento é ruim. Cuidado com quem você conversa. Cuidado com o que você está falando, porque o que você está propagando não é de Deus. E tem pessoas que não são de Deus aqui, né, ainda, que não conhecem, não são de Deus, não, desculpa, não conhecem ainda Deus, vamos colocar dessa forma, porque eu não falei que não são de Deus, que não conhece a Deus, que não tem uma base, que não tem uma coluna, que não tem um firmamento, e que se pegar um pensamento desse, que é meio gnóstico, e começar a ser introduzido dentro da palavra de Deus com filosofia, vai acontecer o quê? Vai se tornar uma pessoa difícil de se lidar. E é daí que começam as ideologias. Não, porque a filosofia vai te levar para... Você não conhece nem a Jesus que você aceitou, você não conhece, você não tem nem experiência com Cristo, você não tem nem experiência de vida, mas você quer dizer que tem fundamentos filosóficos aquilo que você... Não é dessa forma. Paulo enfrentou isso daí. Tanto que o livro de Judas, ou Macabeus, esses livros, Judas Iscariotes, esses livros apócrifos aí, tiveram um constante embate com Paulo, e por conta disso ele instruiu Timóteo para que já mudasse esse parâmetro dentro da igreja, porque começaram a falar o seguinte, olha, presta atenção, a palavra não está falando isso, porque no livro de Judas, que não foi colocado dentro da palavra do Senhor, existiram livros que não foram colocados aqui dentro. E esses livros são considerados apócrifos ou livros hereges, porque não houve uma formação divina para a construção deles aqui dentro da Bíblia. Não fazia muito sentido isso. Ficaram mais para a história judaica, o judaísmo, e aí o inimigo, né, pegando e colocando essa religião do gnosticismo, que foi a religião que mais atrapalhou o desenvolvimento do cristianismo. Não foi o catolicismo romano, não foi o hinduísmo, não foi o próprio judaísmo em si, mas foi o gnosticismo, porque começou de dentro para fora. E as outras religiões são de fora para dentro. Elas começou de dentro de uma igreja que Paulo tinha. E começaram a falar assim, olha, mas presta atenção, aquele ensinamento que falaram sobre Jesus acerca de Judas está completamente errado. Porque Judas não somente cumpriu a sua função terrena, porque se nós lemos que os antigos, olha como é que os caras são, se nós lemos que os antigos, os pais da fé, falaram que nós temos uma missão quando nós nascemos, então Judas cumpriu com êxito a missão dele. Errado foi Jesus ter escolhido Judas para o trair. Olha como é que, e os irmãos que são pastores aí, que buscam, sabem que existem essas ideologias. Por quê? Por que Jesus escolheu Judas? E aí, meu irmão, eu nem continuo isso, porque senão você vai levar por uma linha de pensamento que eles levaram e corromperam aqueles que não tinham. Rapaz, eu nunca pensei isso. É verdade, eu vou começar a pesquisar. Você entra naquilo dali e se afoga no mar, que não tem saída mais. Você não encontra mais subsídio para voltar a respirar. Depois, o que Paulo e Timóteo tiveram aqui em Éfeso foi contra os judaizantes, porque os judaizantes foram o quê? Aqueles gentios falaram assim, bom, agora eu quero ser judeu, agora eu quero ser nazireu, agora eu vou cortar o prepúcio, agora eu não vou comer mais carne de porco, agora eu vou, muito semelhante ao que Testemunho de Jeová e os adventistas praticam hoje.
aí eu vi uma pergunta assim: beleza, se todos os adventistas fazem parte dos 144 mil, e os demais adventistas? Eles não, ou só tem 144 mil? Que hora que essa conta vai bater? Porque eles de fato entraram numa coisa que não provém para eles, não dá certo para eles. E quando nós vemos aqui, ó, outra doutrina, foi exatamente isso. Agora, de dentro para fora, você tirar o que está dentro é complicado. Só através da palavra do Senhor, e uma palavra bem explanada para que haja uma digestão melhor. Ontem nós conversamos isso acerca da pregação do nosso pastor. Uma pregação de festividade, em que outros preletores chegam e portam de uma forma diferente, como nós vamos vir, buscando aquele avivamento, todo mundo ficou doido. Ontem nós não tivemos isso. Nós tivemos uma palavra que foi digerida, e conversando com o irmão que estava ali, ele falou assim: rapaz, como que o pastor abordou essa palavra dessa forma, né? Ele pegou um contexto, pegou o outro, acho que os próximos pregadores vão até pregar o tema, porque dá para você pregar. Inclusive na vigília eu nem sabia que aquele era o tema, e falei, e eu fui descobrir ontem que era o tema que eu falei na vigília. Eu falei: misericórdia, talvez os irmãos acharam que eu peguei ali, e nem tema eu sabia o que era. O pastor até corrigiu: como que um vice-presidente da igreja não sabe qual o tema que vai ter num congresso ou numa festividade? Eu falei: pois é, erro meu, mas ainda bem que eu errei, porque senão iriam falar que na vigília eu quis começar algo, iniciar alguma coisa. Mas aí nós vemos o quê? Que é muito complicado hoje você encontrar pessoas que estão totalmente, deixa eu colocar uma palavra correta aqui, que buscam totalmente trazer um evangelho puro. É difícil hoje trazer um evangelho que te confronte, porque é muito fácil você ter uma igreja e que está tudo tranquilo, é a noite da revelação, é a noite disso, é a noite daquilo, mas a palavra do Senhor em si, ela não gera um efeito. Irmãos, não se iludam, pregar a palavra de Deus não é tão difícil assim como muitos imaginam, porque quem sabe falar em público, vai falar a palavra do Senhor em qualquer lugar. O difícil, meu irmão, é você trazer a conversão das pessoas, dos ouvintes da palavra do Senhor. Não se iluda, essas pregações de internet não mudam a sua vida, não muda. Você pode chorar, você pode sentir a presença de Deus, como eu já senti, mas não muda mais, não muda. Sabe por que não muda? Porque o príncipe deste século tem cegado o entendimento do homem, para que não possa entender a luz do evangelho. Aí você, igual o irmão falou aqui: eu não preciso de vir aqui para a igreja porque eu fico em casa ouvindo Júnior Trovão. Meu irmão, você vai ouvir Júnior Trovão, só que a pregação do Júnior Trovão pode te gerar conhecimento? Pode te gerar uma santidade momentânea? Pode, mas essas palavras da atualidade não mudam. Você vir aqui pregar a palavra de Deus e profetizar para o irmão e ficar cantando e ficar ali, irmão, presta atenção, olha para você. Aqui na nossa igreja tem palavra de exortação? Tem, não tem? Você mudou? Você parou de faltar culto? Você começou a chegar cedo? Se existe uma restrição, uma barreira, com o que está aqui, ó, te perturbando ali, né, entre aspas ali, porque a palavra do Senhor, ela está te confrontando, está ali com dentro da sua ferida, e você: não, tá bom, está na minha ferida, mas eu sei, não, tá bom. Aí tem profecia: ó, Deus vai te matar, Deus vai te fazer igual um papai, você tá, não, tudo bem, graças a Deus, mas amanhã você está da mesma forma. Aí você acha que uma pregação por um cara que prega em todas as igrejas, aquilo ali vai mudar a sua vida? Não vai. Eu conversando com o pastor, nós fomos fazer uma visita numa igreja, conversando com o pastor, eu falei assim: pastor, eu não me converteria com essa pregação, porque as pregações não são para conversão, são para avivamento, todas elas, de congresso, essas coisas. Por quê? Porque está faltando pregação de lá fora, para trazer as pessoas aqui para dentro. O que adianta? Você convidou 30 igrejas,
e não convidou o vizinho que está ali que não é crente? Existe mais alegria no céu quando aquele vizinho que vem ali, vem na igreja e aceita Jesus, do que todo mundo que está aqui se alegrando. Aí, convidei 30 igrejas, não nada relacionado à festividade, essas coisas, relacionado à palavra do Senhor, e mostrando que nós temos uma falha acerca disso, porque como que nós vamos mudar o pensamento, a ideologia de outros, se nós não saímos da nossa casa? Ou nós vamos chamar ele para dentro da nossa casa, ou nós temos que ir para a casa deles. Porque não adianta, dentro da igreja eu vou pregar sobre salvação. Você vai pregar sobre salvação na vigília? Você não tem nem visitante. Tudo bem, você pode pregar sobre o aperfeiçoamento da salvação, sobre a correção dos erros, sobre você ter uma vida santa, sobre você ter uma vida modificada pela palavra genuína do Senhor, conforme nós estamos falando aqui nessa manhã. Só que vai ter uma mensagem salvífica. Pode até ter alguém dentro da igreja que não está salvo em Cristo Jesus, naquele não, eu quero me render aos pés de Jesus, eu já canto no fulano, já canto no grupo do ciclano, eu já sou isso, eu já sou aquilo, mas eu sei que eu vou para o inferno desse jeito, então eu quero, o pastor ora por mim de novo, se puder me batizar de novo, me batiza, porque agora eu quero ser crente de verdade. Pode até acontecer, mas não é normal, porque os irmãos não conseguem nem vir aqui na frente para pedir perdão, e o Deus fala, tem um cara que está pecando, tem um moleque que está pecando, não. Eu cheguei em casa, eu resolvo com Jesus lá e tal. Não é que não. Doido. Eu vou me expor lá para quê? Pelo amor de Deus, não vou me expor. Vou ficar quietinho na minha. Mas a palavra do Senhor, ela muda o nosso pensamento. Então vamos só para finalizar aqui, de 9:30. O finalzinho do terceiro subtópico aí. Ele está falando assim, podemos considerar então que mais importante do que estudar todo o universo de doutrinas estranhas é conhecer com profundidade a correta doutrina bíblica, o que nos permitirá, por consequência, identificar com clareza qualquer outro ensino contrário. Por quê? Sabe o que o pessoal estava fazendo lá dentro da igreja de Timóteo, lá onde ele estava sendo pastor? Começaram a estudar o Alcorão, vamos colocar dessa forma, até porque não tinha a formulação completa, mas começaram a estudar o Alcorão. Começaram a estudar prática judaica, sendo que eles já tinham sido convertidos das práticas judaicas. Tinha dois tipos de pessoas nessa igreja: aqueles que se converteram das práticas judaicas e aqueles que queriam ir para as práticas judaicas. Dentro de uma igreja tem um povo que quer seguir Jesus Cristo, e dentro da igreja tem um povo que quer voltar lá atrás para seguir as práticas judaicas. E esse foi o grande problema que Timóteo teve que arrumar. Timóteo não era um pastor velho, não. Eu acredito que Timóteo tinha menos tempo de pastor que eu tenho. Mas a responsabilidade dele, o conhecimento dele, prevalece, meu irmão, de uma forma tão grandiosa. Porque ele entendeu o chamado dele para aquele tipo de situação. Quem conhece bem o que é verdadeiro não tem dificuldade para discernir o que é falso. Depois, no subtópico, só algumas frases que eu parafraseei, que seria o segundo parágrafo do segundo tópico. Assim, a carta serviria não apenas para Timóteo, mas também para a igreja local, a quem seria dado a conhecer o seu conteúdo. Isso reforçaria a autoridade espiritual do jovem pastor, notadamente diante da sua juventude e certa timidez e da possibilidade da resistência ao seu ensino. Presta atenção acerca disso aqui. Mas você não é o pastor presidente, mas eu recebi a instrução do pastor presidente para que pudesse estar aqui agora ministrando contra você, Alexandre e Emineu. Não é o Alexandre do Dinho aqui, mas é o Alexandre e Emineu, porque vocês estão causando problema na obra do Senhor. É isso mesmo. E eu entreguei vocês a Satanás. Você já imaginou a postura de Timóteo? Eu não sou o apóstolo Paulo, eu não sou o pastor Paulo, não sou o pastor dessa igreja, mas eu recebi dele a instrução, e não é porque eu sou jovem que eu vou deixar de fazer o que ele me mandou, não é porque eu sou novo ainda na minha fé como pastor, porque entende que ele foi pastor aqui nesse momento, nessa igreja, e ele já começou com esses problemas, ele não ficou 10 anos para com dente, não, ele já começou, até porque Paulo falou, vai para lá porque tem um problema lá, e quando você chegar lá você vai fazer isso.
Aí você vai com a instrução que o pastor te deu, mas aí você fala, mas eu não sou pastor, então eu não vou fazer, eu sou muito jovem. Eles vão ter resistência ao meu ensino. Pelo contrário, Timóteo falou assim, eu vou porque eu sei que Jesus me chamou, sei que Paulo mandou eu ir, e eu tenho a palavra certa que você precisa para mudar a tua vida. Aí já chega lá falando assim, ó, e você, Emineu e Alexandre, eu entreguei vocês a Satanás para vocês serem presos e parar de blasfemar contra aquilo que Paulo ensinou acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina a responsabilidade desse jovem pastor acerca do tamanho problema que ele tinha. E hoje nós somos pastores aqui, não tem problema nem com a vida do outro irmão. Nós não se preocupamos nem com você está bem, meu irmão, o problema é seu. Cada um faz o que faz, se vira. Ah, está com problema, não, beleza, procura o pastor lá, resolve com ele lá, e o problema é seu. Ou o nosso comportamento é igual ao comportamento de Timóteo. Nós somos preocupados com as outras famílias. Nós somos preocupados com o que está sendo ensinado dentro da igreja. Ou você que é obreiro, vê uma pessoa falando assim, ah, mas não, eu vou, olha aqui, está errada a forma que você está falando, não é porque o pastor falou, não é porque eu estou falando, porque eu, você e o pastor fomos homens, somos mulheres, né? Ou somos pessoas que precisamos de Jesus Cristo nas nossas vidas, que nos reconciliamos com o Senhor, que aceitamos a Jesus e que precisamos de viver a palavra do Senhor. Então eu venho falar que a palavra do Senhor diz que o seu comportamento está errado. Quem toma esse tipo de atitude? É difícil, meu irmão, porque ninguém quer falar, aí eu vou me expor por quê? Não vou, nem pastor, se o pastor souber bem, se não bem, o pastor que se vira aí, e eu não estou nem aí para isso. Mas eu também sei que dentro da nossa igreja tem irmãos que têm um comportamento que fala assim, olha, a sua prática está errada. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Não é assim que Jesus nos ensina. E esse tipo de comportamento é louvável, porque você está ajudando o rebanho de Cristo a chegar até o céu. Esses dias eu conversando com o diácono Breno, ele me falou acerca de uma coisa, eu falei assim, eu não concordo com o que você está falando, porque esse tipo de pensamento não é um pensamento que vai trazer, na verdade, esse tipo de música não é uma música que vai trazer edificação coletiva, pode edificar o teu coração, mas dentro da igreja nós podemos se preocupar somente com a individualidade, porque existe a coletividade. Converso com a Tama lá em casa, às vezes, a diaconisa Tama, fala assim, calma aí, você vai louvar, mas você vai louvar o que você quer louvar, o que vai trazer edificação para a igreja? Pode ser o mesmo hino, meu irmão, 30 vezes, se todas as 30 vezes você está cantando, está trazendo edificação para a igreja, continua. Eu não posso trazer 30 palavras iguais, porque senão não tem condições, ainda que ela se renove, mas o hino está trazendo edificação. Quantas vezes os nossos obreiros cantam por semana o hino? Qual o hino que os obreiros cantam? Até Rebeca aprendeu. Qual que é o hino? Cantaram ontem esse hino, depois da oração. Fica, Senhor. Só tem esse hino, fora outro, algum pega um hino ali, pastor pega uns hinos lá da época de infância dela, que eu não existia ainda nessa época de infância dela, que a idade dela já é bem avançada. Mas assim, o pastor às vezes conhece, às vezes a pastora Marisa conhece, mas fora isso, fica, Senhor, é um hino, tem um hino que eles falam, o hino oficial da nossa igreja. Até o pastor Adriano, que não canta, já cantou esse hino. Você está entendendo? Então assim, nós precisamos de buscar, irmãos, para a coletividade aquilo que é melhor. E foi o que Timóteo fez. Aí, já passando aqui, finalizando para passar para o pastor, falta 3 minutos. Os falsos mestres, irmãos, eles tinham culto a Diana e davam muito lucro para eles. Então, entenda que o lucro está associado ao ensinamento. Eles estavam mais preocupados com o lucro do que com a salvação de almas. E heresias infiltradas, nós já falamos das heresias infiltradas, porque vem de dentro para fora. E finalizamos. Pastor?
todos, beijo com a paz do Senhor. É muito bom estudarmos a palavra de Deus. E desde já fiz o nosso agradecimento aí ao pastor Tário. Eu quero trazer uma síntese nessa lição que está sendo ministrada nesta manhã. Pastor Tário, você está com que idade? 29? 29 anos. A pastora Durella está com 35. Tem 6 anos de diferença de um para o outro. Ele está dizendo que é das antigas mesmo. É só para zoar ela mesmo, porque 6 anos de diferença não é nada, né? Veja bem, eu quero estudar com os irmãos aqui, na síntese que eu quero fazer, no segundo tópico e o segundo subtópico, para a gente entender assim com mais clareza o que o apóstolo Paulo estava exigindo do jovem pastor Timóteo, que tudo indica que nesta ocasião Timóteo tinha cerca de 28 a 30 anos de idade. Timóteo começou o seu ministério cedo também, aos 20 anos de idade era cooperador e diácono de Paulo, e pelas viagens missionárias que fazia com Paulo, foi adquirindo bagagem, a ponto de Paulo deixar ele na responsabilidade de conduzir a igreja de Éfeso. Abra aí no segundo tópico, o segundo subtópico, os falsos mestres. Éfeso era uma cidade da Ásia Menor, como cidade portuária, era um agitado centro econômico na época, o que também fazia dela um lugar de grande ebulição religiosa, cultural, filosófica. Era grande o paganismo em Éfeso, cidade conhecida da deusa Diana, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O culto a Diana dava muito lucro para os efésios. Mais que 50 outros deuses e deusas eram adorados em Éfeso. Então veja bem, Paulo já tinha dito 7 anos antes de comissionar Timóteo para cuidar desta igreja. Paulo já tinha feito a sua última viagem missionária ali e disse para os anciãos daquela igreja de que eles deveriam ficar atentos, que apareceria lobos cruéis que não perdoaria o rebanho. E o que aconteceu foi exatamente isso. Passados 7 anos dessa advertência de Paulo, que não deixa de ser uma profecia, a igreja de Éfeso já estava cheia desses presbíteros da própria igreja com um monte de ensinamentos errôneos. E por que esses ensinamentos errôneos? Exatamente pela situação geográfica e econômica da cidade de Éfeso. Uma cidade portuária, passava por ali tudo quanto é espécie de filósofos, de religiosos, de doutrinas que surgiam, tudo passava ali. E os presbíteros da igreja de Éfeso haviam absolvido aquele ensinamento na cidade e estava repassando para os crentes daquele lugar, daquela igreja. E Paulo, ao ficar sabendo disso, então mandou correções para Timóteo. E dentro das correções que ele manda para Timóteo, ele fala assim para Timóteo, e eu sempre friso esse verso bíblico: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, tanto ensinará a ti mesmo quanto os que te curvam. E ainda para esses aqui, Paulo dizia o seguinte: evita os falatórios, porque eles vão produzir mais confusão do que edificação. Então, você não vai entrar nessa seara de discutir religião, de discutir clero, nada disso. Agora preste atenção numa coisa. Eu vejo aqui nessa lição Paulo exortando Timóteo a cuidar da doutrina,
porque ele sabia que tinha tantas seitas envolvidas ali, seria impossível naquela época Timóteo estudar sobre todas as seitas para poder ensinar dentro da igreja. Então, qual é a estratégia de Paulo naquela época? E a mesma nossa hoje também. É conhecer a palavra de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, não importa qual tipo de ensinamento errôneo que vai vir, não importa qual a seita que vem trazer o ensinamento errado para você. Quando passou para você, você está, não, isso está errado, porque a Bíblia diz assim. Então não importa qual é a seita que bateu na tua porta, não importa qual o teu amigo, o teu professor, a pessoa que você conhece, que quer passar para você um ensinamento errado, se você conhece a verdade, você vai confrontar. Ainda que você não tenha condições, por exemplo, de discutir aquele ponto doutrinário, mas você sabe que está errado. E isso que é importante para você. Por isso, de muito tempo, nós temos exortado os crentes da nossa igreja a estudar a palavra do Senhor. No início da minha vida cristã com o Senhor, eu desfrutei de algumas experiências que foram fundamentais para a minha vida. Hoje nem acontece mais isso, porque Satanás sabe também o que você já tem de Deus no coração, e ele não vai mandar os agentes bobo dele de encontro a quem está alicerçado na palavra, que sabe que vai passar vergonha, né? Mas eu, quando diácono ainda, eu tive um encontro com diversos tipos de seitas naquela época, que hoje eles não me confrontam mais. Eu teve uma vez que fui em Aracruz, como eu era diácono na época, e quando no lugar onde eu fui atendido lá, um cidadão assim, de classe média alta, ele era da ciência cristã, e ele tentou de todas as formas confrontar a mim como crente novo convertido na época, diácono. Ele tentou de todas as formas, só que eu não sabia combater aquele ensinamento da ciência cristã, mas eu tinha certeza que estava errado aquilo que ele estava tentando passar para mim, porque naquela época eu já lia a Bíblia, eu lia a Bíblia muito, eu li a Bíblia o dia todinho, eu estava desempregado, fiquei 5 anos desempregado, não fiquei na ociosidade, nem dormindo o dia inteiro, como muitos crentes fazem. Então, durante esse tempo que eu não estava desempregado, esses 5 anos, parte da minha vida durante o dia eu evangelizava, evangelismo pessoal, pregava, ganhava vidas para o Senhor, expulsava demônios, curava os enfermos, enfim, estava praticando o evangelismo. E quando não estava no evangelismo pessoal, estava na igreja, quando estava na igreja, estava debruçado sobre o ensinamento da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus que até hoje eu faço uso daquilo que aprendi nas Escrituras Sagradas, lá atrás, nos primórdios da minha fé cristã, há mais de 40 anos atrás, porque a dedicação em estudar a palavra de Deus é o que falta hoje na igreja do Senhor, a dedicação em estudar a palavra do Senhor. Então aquele moço da ciência cristã, ele tentou, mas não teve êxito, porque eu já lia a Bíblia naquela época. Depois eu tive confronto também com os mormons, certo? Hoje os mormons não me acham de jeito nenhum, eu estou tão visível aqui, né? Eles passam perto de mim, não chegam, não chamam nem nada, mas naquela época os mormons me acharam, e tentaram de diversas maneiras me coibir ou constrangir para que eu pertencesse ao grupo deles, mas eu já era leitor da palavra do Senhor, e eu discordava quando eles diziam que Maria Madalena era uma das namoradas de Jesus, porque não tinha base das Escrituras Sagradas. Então veja bem, eu não precisava conhecer naquela época toda a doutrina dos mormons, mas eu já precisava conhecer a Bíblia Sagrada. Da mesma forma, os adventistas, nós tínhamos um amigo, que o nome dele eu não vou esquecer nunca, nem sei se vive hoje, né? Porque naquela época já eram pessoas de idade. O nome dele era Luiz Paradela Sobrinho. Ele era relojoeiro, e a gente achava até interessante, né, que a propaganda da relojoaria dele era imensa. Luiz Paradela Sobrinho, relojoeiro, formado no Senai, concurso da... Era uma placa de todo tamanho, falando só sobre ele, né? E eu tinha um irmão que era diácono, Elcimar, e trabalhava com ele também. E ele então
tentava encher a cabeça do Delcimar, mas Delcimar também já era leitor das Escrituras Sagradas, e chegava e falava comigo, não, esse cara está errado. Aí eu fiz amizade também com esse Luiz, e a gente ia constantemente confrontando os ensinamentos heréticos dos adventistas. Então quer dizer, eu não precisava conhecer toda a doutrina dos adventistas, mas naquilo que ele fazia, eu ia nas Escrituras Sagradas e falava que Jesus estava evangelizando no dia de sábado. Olha só, aqui as Escrituras Sagradas estão dizendo que é Jesus que é o servo da salvação, e não o quarto mandamento. Então eu não precisava conhecer toda a doutrina dos adventistas, mas eu precisava conhecer a palavra de Deus. E quando Paulo chega para Timóteo, ele diz para Timóteo, olha, você precisa coibir o que? Outros ensinamentos. Então não importa qual é a seita que está trazendo ensinamento, você conhecendo as Escrituras Sagradas, você vai combater. Ouviu, naquela época tinha tantos, imagina hoje, né? A quantidade é muito maior. Não importa qual o nome da seita, importa que você conheça a palavra do Senhor. Algum crente veio e começou isso, aquilo, outro e tal. Não, a Bíblia diz assim, assim, assim. Nós pegamos aí, inclusive, eu reparei que faltou na terça e na quinta-feira a irmã Leidiane. Não, na terça ela veio, né? Eu conversei com ela na terça, então faltou na quinta na festividade. Só que ela veio da igreja dos mormons. E ela veio com o intuito de quê? De aprender as coisas certas agora. Porque ela disse que quando foi para lá, eles pegaram a palavra de Deus para ela. Ela foi para lá. Quando chegou lá, não se lê mais as Escrituras, só o livro dos mormons, e conduz as pessoas a viver de acordo com aquilo ali. Então ela quer conhecer as verdades das Escrituras Sagradas. Me fez uma série de perguntas na terça-feira, e eu orientei ela e falei, ela sentiu até o desejo, não, eu quero me batizar de novo, eu quero ser crente de verdade, porque eu estou procurando uma igreja para me servir ao Senhor. Então veja bem, hoje o que você, servo do Senhor, precisa fazer, ler as Escrituras, porque vós cuidais ser nela a vida eterna, e são elas que de Jesus testificam. Então você não precisa estar preocupado, eu queria fazer um curso de teologia aí para estudar todas as falsas seitas. Tudo bem, se você já conhece as Escrituras Sagradas, você pode fazer. Agora, se você não conhece as Escrituras Sagradas, por que você vai querer conhecer o que as seitas falam, se você não conhece a palavra do Senhor? Você vai se tornar mais um herético. Se você for estudar o Espiritismo sem conhecer as Escrituras Sagradas, eu vou te dizer, quando você terminar de estudar aquilo ali, você vai querer ser espírito também, vai querer ser macumbeiro. Vai, porque lá ocorre um monte de fenômenos sobrenaturais, que você só vai entender esses fenômenos sobrenaturais se você conhecer a Bíblia Sagrada. No Espiritismo acontece muitos milagres, sim, mas tem que saber quem é o autor dos milagres ali. E você só vai saber a diferença se você estudar Atos Apóstolos, porque em Atos Apóstolos nós vemos também algumas seitas ali que praticavam o Espiritismo, e Paulo chegou e desbaratou aquilo tudo. Pelo quê? Pelo conhecimento da palavra do Senhor. Então, o que eu deixo aqui de conselho aos irmãos para proteger a tua fé, não é se preocupar com doutrina dos mormons, dos adventistas, enfim, da ciência cristã, desse povo, nada aí. Se preocupe em conhecer a palavra de Deus. E você pode fazer um propósito na sua vida, para o bem-estar da sua alma. Faça-se um compromisso com o Senhor. Senhor, eu vou ler a Bíblia e é 1 ano. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, no final de 1 ano você vai ler a Bíblia todinha. Você vai conhecer as Escrituras Sagradas. E quando nós conhecemos a Escritura Sagrada, a gente se torna-se uma torre, um escudo contra as obras do mal. A gente consegue confrontar toda e qualquer espécie de mal, porque a verdade está em nós. Eu vi outra coisa aqui interessante que eu sublinhei, e isso é de suma importância. Deixa eu ver aqui onde. Aqui ainda no segundo tópico, no finalzinho aqui do terceiro subtópico, ele diz o seguinte, Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência, para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade,
santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da palavra do Senhor. Então tem que estudar a Bíblia. Além da vigilância e oração constante, tem que orar. Isso sempre foi um grande desafio para todos os crentes, principalmente agora em tempos pós-modernos. Os crentes hoje não têm tempo para ler a Bíblia, mas eles estão tão ocupados, e tão ocupados com o quê? O que essa geração de crentes está tão ocupada assim, que não tem mais tempo de ler a Bíblia e nem orar? O que será que esse povo está fazendo, hein? Porque a jornada de trabalho continua sendo a mesma, 8 horas, né? A gente tem um tempo livre, a maioria não trabalha sábado e domingo. Claro, alguns, poucos aí, as pessoas que trabalham no shopping não tem horário certo, mas a maioria não trabalha sábado e domingo. E cadê o tempo desse povo de estudar a Bíblia? Cadê o tempo desse povo de orar? Olha que confusão. Mas você pode ver, olha, eu digo para vocês com toda certeza, sem medo de errar, que nós temos na nossa igreja crente que consegue ficar mais de 8 horas por dia com o celular na mão. Tanto é que qualquer mensagem que você manda aí e tal, rapidamente você vê que aquela pessoa já visualizou. Aí eu fico olhando, essa pessoa não trabalha, viu? Como é que pode? Na mesma hora já viu e tal. Ah, pastor, porque eu trabalho com o celular. Ah, sei. Eu sei muito bem quem trabalha com o celular. E sei também quem usa o celular para meios no edificante da sua fé. Mas tem outra coisa aqui que Paulo diz para Timóteo. Para viver a experiência do Pentecoste. Levanta a mão os irmãos que não são batizados no Espírito Santo, para mim ver. Levanta a mão, por favor, quem não é batizado no Espírito Santo. 1, 2, 3, só 3, o resto tudo é batizado no Espírito Santo. Que bom, né? Já é uma evolução muito grande. E agora os irmãos que são batizados pelo Espírito Santo. Você não levantou a mão porque você é batizado pelo Espírito Santo. Levanta a mão agora, os batizados pelo Espírito Santo. E tem gente que não levanta a mão de um jeito e do outro. Muita gente batizada pelo Espírito Santo. Ótimo, graças a Deus. Os irmãos que são batizados pelo Espírito Santo, que já falaram língua estranha hoje com o Senhor, levanta a mão para saber. Ninguém. Nenhum. Que falaram língua estranha ontem, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que falaram língua estranha na vigília, levanta a mão. Ó, beleza. Que falaram língua estranha no culto de quinta-feira. 1, 2. Que falaram língua estranha no culto de terça-feira. 1, 2. E se eu apertar, vai ter gente que esse ano ainda não falou de língua estranha com o Senhor. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou um crente pentecostal. E o crente pentecostal, ele tem por obrigação nas orações que ele está fazendo, sentir a presença de Deus e falar em língua estranha. Isso faz parte da nossa oração. Agora, como que você é um crente pentecostal e não fala em língua estranha? Me explica. Desses crentes pentecostais, batizados com o Espírito Santo, que levantaram as mãos, quantos são profetas, para eu saber? Levanta as mãos. 1, 2, 3, 4, 5. Desses 5 profetas, quantos de vocês profetizaram ontem? Na vigília, levanta a mão. Você profetizou, Ricardo, na vigília? Ou você está só levantando a mão para não ficar passando vergonha? Eu não ouvi a sua profecia, não. Você profetizou para quem? Hã? Para quem? Para Guilherme? Você está brincando comigo, né? O que você profetizou para Guilherme?
Depois eu vou chamar para o Guilherme para ver se ele está obedecendo a voz do Senhor pelos lábios do enfermo. Tem que saber, porque se profetizou, né? Quantos dos profetas profetizaram na quinta-feira? Levanta a mão. Aí você chegou na quinta, não deu mais. Não vou nem chegar para terça, porque já parei por aqui. Olha aqui, você foi batizado com o Espírito Santo, recebeu o dom de língua. E por que o Senhor te deu o dom de profecia? Para que serve a profecia? Para consolar, exortar, edificar, consolar e exortar. A igreja precisa de edificação, sim ou não? A igreja precisa de consolo, sim ou não? A igreja precisa de exortação, sim ou não? E por que você está de boca fechada, Pantera? Dá-nos a entender aqui no ensinamento de Paulo, que além de eu conhecer as Escrituras Sagradas, para me proteger das falsos mestres, eu preciso ter uma vida de atividade pentecostal. E uma vida de atividade pentecostal é eu falar em línguas estranhas, eu profetizar, é eu desfrutar dos dons espirituais, ou eu exercitar os dons espirituais que o Senhor já me deu. Porque não faz sentido um crente pentecostal vir para o culto, a oração, aquela oração misericórdia carregada, né? Não edifica nem a ele mesmo, quem dirá o irmão que está do lado, né? Aquela oração carregada, misericórdia, não fala língua estranha, não profetiza, não tem visão, não tem revelação. Ué, que tipo de Pentecoste é esse o seu? Então, quando eu, crente pentecostal, faço uso dessas edificações espirituais das quais nós estamos estudando nesta manhã, nós estamos testificando que o ensinamento da Bíblia é verdadeiro, porque isso começou lá nos primórdios da nossa fé, entre os apóstolos. Eles oravam, profetizavam, falavam em línguas estranhas, ministravam a palavra do Senhor. E se nós formos a mesma igreja, é necessário que no século 21 isso esteja no nosso meio. Pela quantidade de irmãos que levantaram as mãos aí, dizendo que já falaram língua estranha semana e tal, está demonstrando que a igreja está avivada. Porque se vocês não tivessem levantado as mãos, o avivamento ainda não teria chegado. Mas pela quantidade de vocês que levantaram as mãos dizendo que já falaram em línguas estranhas, essa semana, eu quero dizer que se o avivamento chegou, está faltando você dar um pouquinho mais de lugar ao Espírito do Senhor, para que Ele continue te usando e outros dons espirituais também. Porque é nosso dever manter aceso esse ensinamento pentecostal nas nossas vidas. Primeiro, o conhecimento da palavra do Senhor, para que os hereges, para que os falsos mestres não venham nos tirar do caminho verdadeiro, para que nós possamos seguir as doutrinas errôneas deles. E depois, quando nós estivermos desfrutando das experiências pentecostais, a gente mesmo tem assim para nós: bom, eu estou no lugar certo, porque a Bíblia diz que tem que ser batizado com o Espírito Santo, e eu sou. A Bíblia diz que tem que falar em língua estranha, e eu falo. A Bíblia diz que tem que expulsar os demônios, e eu expulso. A Bíblia diz que tem que ter revelações, e eu tenho. Então, esses fenômenos sobrenaturais, chamados dons espirituais, dos quais nós participamos, eles demonstram para nós que nós estamos numa igreja viva, numa igreja verdadeira, e que precisamos continuar com esse ensinamento em nossos corações. Obrigado, pastor, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, por gentileza. A conclusão disso não tem, mas vamos ler aqui no final do terceiro tópico. Timóteo é exortado a conservar a fé e a boa consciência
para o que é fundamental, dedicar-se a uma vida de piedade e santificação, a qual inclui necessariamente o estudo devocional da Palavra de Deus, além da vigilância e da oração constante. Isso sempre foi um grande desafio para todo cristão, principalmente agora em tempos pós-modernos, de uma vida tão frenética e de tanta perversidade. Contudo, não podemos desfalecer, mas perseverar sempre. Amém? Título da lição. Título da lição. O problema dos falsos mestres. Textual. Como te ordenei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para perdidos alguns que não ensinou outra doutrina. 1 Timóteo 1:3. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no teu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no teu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Bem, podemos sentar. Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos, alunos da Escola Dominical, facultados pela administração de mais esta aula. Eu quero fazer uma crítica agora a esta lição. Eu quero fazer uma crítica a essa lição. E a crítica está exatamente no título da lição: o problema dos falsos mestres. Calma aí, nós estamos aqui para resolver os problemas dos falsos mestres? Não faz sentido uma coisa dessa. Eu penso que o correto seria o problema com os falsos mestres, com eles. Agora o problema dos falsos mestres, o problema deles está lá, nós não temos nada a ver com o problema dos falsos mestres, não. Eles que se arrebentam para lá. Agora o problema com os falsos mestres é um problema nosso. É nós que precisamos, conforme já ministramos nesta manhã, levantar defesa para o rebanho que está sob a nossa responsabilidade, sobre os falsos mestres. Então a minha crítica é isso aí. Eu acredito que faltou aqui uma preposição, né? Correto seria isso, mas fazer o quê, né? Vamos ouvir então já os adolescentes que chegaram. Vamos já ouvir esses adolescentes. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Conhecendo a Deus. Chegai vós a Deus, e Ele chegará a vós. Tiago 4:8. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aí que nós vamos falar uma coisa aqui ainda, e depois nós vamos ouvir as crianças. Aqui.
não dá, porque essa criança também, as mensagens dessa criança, ela paga também quase 48 horas. Que dó, gente. Ah, não, está aqui. Então vamos lá, viu? Vocês prestem atenção na mensagem que eu vou ler do Jonas. Que idade você tem, Jonas? 9 anos de idade. Então presta muita atenção. Você tem 8, tá bom. Mas é o Jonas, só o Jonas. Ô vô, é verdade? Jesus está voltando. Falei com você porque você é o líder da igreja, aí você sabe mais do que eu. É verdade? E isso foi, que dia que é esse aqui? Foi segunda-feira, às 23 horas e 32 minutos. Aí eu disse, é verdade sim, só não sabemos o dia que ele virá. Ele disse, ah tá, vou orar aqui, vai que eu fiz alguma coisa errada, aí tô lascado, kkkk. Eu falei, é só pedir perdão a Jesus. Ele, tá bom, tchau, boa noite, durma com os anjos. Eu falei, boa noite, dorme com Deus. Ele, eita glória, amém, tchau. Uma criança com 9 anos de idade. Por que eu li isso aqui? Porque uma criança com 9 anos de idade, preocupada com a vinda de Jesus, e se ele está em santidade ou não. Se uma criança com 9 anos de idade tem essa clareza, eu acredito que todos os demais também têm esta clareza. Os adolescentes estão levando um bilhete para casa aí, acerca do batismo de vocês, para que os pais de vocês, quem tem cuidado só pela mãe, que a mãe assina, e quem tem pai e mãe, o pai assina, autorizando vocês descerem as águas batismais. E vão trazer à noite para mim. Eu quero ver assinado pelo responsável de vocês. E a partir disso aí, o nosso programa de batismo, a pastora Marilson vai começar a ministrar a partir da semana que vem. Veja bem, ah, mas meu filho não tem idade para se batizar. Mas tem idade para pecar? Tem idade para ficar preocupado com a santificação? Será que a Bíblia não ensina que você, pai, tem que ensinar a criança o caminho que deve andar? Nós tivemos aqui meninos com 10 anos de idade, que pediu, com 11 anos de idade, que pediu o batismo. Agora, eu que vou negar o batismo a ele? Eu não. Mas porque é teu filho, é menor de idade, estou enviando para você. Porque se você falar que não, a responsabilidade futura é sua. Se teu filho quer batizar e você quer impor isso a ele, daí para frente o que acontecer é responsabilidade sua. Porque uma criança aí, com 9 anos, preocupado com a salvação da sua alma, eu acredito que 10, 11, 12, deveria ter muito mais preocupações com isso aí. Aqui na igreja, a pessoa mais nova que eu batizei foi Esther. Batizei Esther com 9 anos de idade. Esther nunca desviou. Com 9 anos de idade ela tinha essa clareza dos jovens, queria se batizar. E os pais não, minha filha, 9 anos, quer batizar, ela sabe que já está querendo. Porque o requisito bíblico é esse: quem crer e for batizado. Se uma criança com 9, 10, 11 anos, 12 anos, crê e quer ser batizado, qual é o pastor que vai evitar o batismo a eles? Mas por ser menor de idade, então teu filho está levando um tempo de responsabilidade para você autorizar ou não o batismo dele. E você não autorizando, pode ter certeza, nunca mais eu pergunto a ele ou ela se você quer batizar. Daí para frente a responsabilidade é sua com Deus. Tá bom? Vamos ouvir as crianças agora. Saudamos a igreja capaz do Senhor. Toque, toque,
ele não pode entrar. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Agradecemos? Vamos lá. Irmãos, hoje foi o prazo que eu dei para os irmãos pagarem os registros, né? Eu quero agradecer a quem pagou bem antes, né? Logo na sequência. Mas quem não pagou ainda, por gentileza, manda no meu Pix, eu trago hoje à noite, tá? Meu Pix é meu número de telefone, que eu preciso pagar o cartão de crédito, tá bom? Limpeza do templo. Pastor Gisiel, Diácono Breno, Alexandre, Isabelle, Mariana e Irmã Tereza. Café, os alimentos sólidos, Diaconisa Daniela, Irmã Regina, Diácono Breno e Presbítero Jason vão trazer, Pastora Dulce e a Pastora Brunella vão trazer o café e vão trazer o suco. Às vezes, meus irmãos, eu penso o seguinte, que devido a essa escada da limpeza do templo que a pastora Marisa faz, tem algumas esposas de obreiros que não vêm na escola dominical porque não quer fazer a limpeza do templo também. Ah, se essas pessoas soubessem como que é importante você prestar esse tipo de serviço para o Senhor. Ah, mas a igreja tem faxineiro, e daí? Mas será que você não pode fazer isso? Existem lugares que o Senhor nos envia para fazer a obra, e lá não tem faxineiro, não tem nada. É a gente que tem que fazer o tudo: varrer, limpar, cuidar do som, isso, aquilo, outro e tal. E tendo já uma esposa, uma companheira que faz isso com prazer, ajudará muito mais esse obreiro no dia que tiver que exercitar esse ministério que Deus já preparou para você. Só vai chegar só o dia de você tomar posse. Vai ser triste se você tiver que tomar posse sozinho. Então é melhor se acostumar com aquilo que Deus tem colocado já à disposição hoje para um treinamento futuro. Hoje eu creio que às 15 horas ou mais, não sei, algum grupo célula vai fazer alguma atividade do Senhor. Estou acreditando nisso aí. Que os líderes do grupo célula, estou acreditando que eles estão vivos, estão renovados, estão preocupados e estão trabalhando para o Senhor. Ninguém postou mais nada no grupo lá. Tem uns 30 dias que eu estou esperando alguém postar alguma coisa lá. Mas eu quero crer que não postaram lá, mas estão fazendo alguma coisa para o Senhor. Porque se vocês não fizerem dessa vez, meus irmãos, vocês vão estar no sal com o Senhor. Pode ter certeza disso. É checkmate mesmo. Então, se eu fosse vocês, se ocupava a mente em fazer a igreja do Senhor crescer. E às 19 horas estaremos reunidos novamente para adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido aqui o pastor Adriel para fazer esta oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Mas tem? Mas eu não vi a câmera e ninguém falou nada. Pois é, né? Vamos ouvir o relatório então. Salve, irmãos, da paz do Senhor. Amém. Classe dos Cordeirinhos. 7 matriculados, 4 presentes, 3 ausentes. Total de assistência 4, 60 centavos de oferta. Estrela da Manhã. 5 matriculados, 2 presentes, 3 ausentes, 2 assistência. Total de assistência 2, oferta R$1. Classe dos adolescentes, El Shaddai. Matriculados 8, 6 presentes, 2 ausentes. Total de assistência 6, 4,15 de oferta. Classe Jovens Adultos. 31 matriculados, 27 presentes, 4 ausentes. Total de assistência 27, R$18 de oferta. Total geral de frequência 39. Total geral de oferta, R$23,75. Bem, agora sim, pastor Bel. Irmãos, na paz do Senhor, eterno Deus maravilhoso.
Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença nesta manhã, por mais essa escola dominical abençoada que tivemos, que aprendemos a respeito da palavra do Senhor, que possamos continuar não somente ouvindo, mas cumprindo essa palavra em nossas vidas a cada dia. Continua fortalecendo a cada um de nós, continua abençoando o nosso pastor, o pastor que nos trouxe o ensinamento, o pastor Tyler. Continua usando a cada um de nós, Pai querido, para continuar pregando e ensinando a palavra do Senhor. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação com o Espírito Santo seja com todos que amem e aguardam a vida do Senhor. Vamos em paz, que Cristo nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.